Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje vai ser escola, família, comunidade e movimentos sociais. Sem mais delongas, bola lá pro vídeo. Deixa eu colocar meu webcamzinho aqui no canto. E vamos lá. Vamos começar o resumo. O estudo analisa a relação entre a família, escola, comunidade e movimentos sociais. O tema ainda é pouco explorado pela psicologia no Brasil. Reconhece que ambas as instituições são fundamentais no desenvolvimento humano, mas a sua articulação é marcada por conflitos, culpabilizações e falta de corresponsabilidade. Então, pessoal, aqui eu já vou destacando aqui a questão, da articulação e marcado por conflitos, E dentro desses conflitos procuram sempre encontrar culpados e tem falta de corresponsabilidade. Então a família, a escola, a comunidade, os movimentos sociais tem que entrar em harmonia. Esse vai ser o debate aqui, tá bom? Vamos lá. A família é vista como a primeira agente educacional, responsável pela socialização primária e transmissão de valores, enquanto a escola se ocupa da sistematização do saber e da formação crítica e cultural. Então aqui, nesse momento aqui, a família fica como agente principal, E a missão dela, é transmitir valor, enquanto, deixa eu pôr diferente, bom verdinho, enquanto a escola sistematiza por formar cultura apenas, e sua função ser E o que acontece aqui? As funções, apesar disso, são funções se interpenetram e devem ser complementares. Então, os estudos aqui estão dizendo que, no geral, as duas têm que trabalhar em conjunto. Uma entrelaça a outra, tá bom? Esse que é o debate central que eu acredito que vai estar aqui, Porque as escolas e famílias sempre é um culpando o outro. Um fala que tem que dar educação, o outro fala que estou aqui só para ensinar e vice-versa, Sendo que, na verdade, é um trabalho em conjunto. Estamos formando um cidadão integral. Então precisa tanto dessa ligação entre família, escola, comunidade, sociedade. Isso daí tem que estar interligado tudo para dar certo, tá bom? Vamos lá. Pesquisas mostram que as relações família e escola têm sido estudadas sobre dois enfoques. O primeiro é o enfoque sociológico, destaca a influência cultural e as sociais, muitas vezes responsabilizando a família por disparidades escolares. Então, esse grupo já culpa, por disparidade escolar. E temos aqui deixa eu mudar. O outro tópico é a psicológico, tá? Foca na dinâmica efetiva e emocional, relacionando o desempenho escolar ao ambiente familiar. Então aqui já foca na questão do ambiente familiar, Tem todo sentido. Então, já partindo para esse lado aqui, pessoal, vamos lá. O professor frequentemente atribui aos pais desinteresse pela educação, mas estudiosos defendem que cabe à escola iniciar a construção da parceria, já que possui a formação pedagógica necessária. Modelo de envolvimento como o de Joyce Epstern prioriza a ação dos pais, deixando em segundo plano a iniciativa da escola. Então aqui tem uma divergência, Os professores atribuem aos pais desistentes pela educação, nos estudos defende que
cabe à escola, né? Então, os professores, a escola, a iniciativa na construção, né, de parceria. Já que possui a formação pedagógica necessária. Então, eles acham que a escola deve trabalhar, né, essa questão, já que eles têm a necessidade, eles têm a pedagogia necessária, né? O modelo de envolvimento, já o... Deixa eu mudar. Joyce já pensa diferente. Prioriza, né, as ações dos pais, deixando em segundo plano as iniciativas escolar. Tá ok? Vamos lá. Na visão de cada autor, há divergência, né? Como eu falei. Agora, voltando aqui, professores tende a ver os pais como descomprometidos ou inadequados. Então, os professores, né, colocam aí os pais como um dos motivos, né? Já os pais acreditam que a escola deve conduzir a parceria, cabendo a eles apenas o complementar, né? E temos dentro disso tudo os alunos. Percebe a relação de forma negativa, associando a cobrança e pouco diálogo. Aí vem os estudantes, né? Eles acreditam ver de forma negativa, né? Por questão desse monte de disputa, desentendimento, e junto, né? Acreditam que tem pouco diálogo entre o interesse deles, o que eles entendem, o que eles precisam, o que eles querem, né? Não tem diálogo em lugar nenhum. Vamos lá, continuando. Já psicólogos escolares, cara, os psicólogos costumam focar na orientação dos pais com pouca inovação. Então eles acham que o pai tem poucas narrativas para prosseguir, né, com esse tema, né? O estudo conclui que a relação família e escola no contexto brasileiro é pouco harmonioso, sustentado principalmente por situações, problemas e marcadas por acusações mútuas. Então, né, o estudo no Brasil, a relação entre família e escola é uma relação com muito problema ainda, e é marcado por acusações múltiplas, tanto de um lado quanto do outro, um acusando o outro, tá bom, pessoal? Tem que focar mais na questão da solução, né? O desafio atual é transmitir esse vínculo em uma parceria positiva, colaborativa e promotora de aprendizagem, o que exige novas pesquisas práticas e intervenções que superem a lógica de culpabilização e favoreça a corresponsabilidade e o desenvolvimento do aluno. É isso aí, pessoal. É curto, tá? Curtinho, mas poderoso resumo aí, tá? Geral. Agora nós vamos ver o nosso podcast, né, com mais detalhes. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e vamos para aquele poderoso e milagroso podcast. Um abraço. Bem-vindos a este Deep Dive. Bom, hoje a gente mergulha num material bem denso, um relatório que investiga algo super importante no Brasil, a relação entre educação em direitos humanos, EDH, e educação inclusiva, EI. Isso aí. Nossa missão aqui é, ir além do básico e entender o que essas fontes mostram sobre como, assim, se uma falha, a outra meio que não acontece, né? Mesmo com as leis que a gente tem prontos. É um ponto central, né? O material bate muito nessa tecla. Uma não funciona direito sem a outra. A IDH, ela dá um norte ético, dignidade, respeito, cidadania. A base, né? Isso, a base. E a EI entra com as ferramentas, com as práticas, para que todo mundo, sem exceção, esteja na sala, participando de verdade. E o Brasil tem um monte de lei para isso, certo? Constituição de 88, LDB...
mas o material já aponta logo de cara para essa distância, né, entre o que está no papel e o que rola na escola. Exatamente. A gente tem leis como a Brasileira de Inclusão, a LBI, que detalha a acessibilidade, e políticas como a PNEPI, que foca na educação especial numa perspectiva inclusiva. Certo. Mas o relatório mostra que tirar barreira é muito mais que rampa. As mais complicadas assim são as atitudinais, sabe? O preconceito mesmo. Entendi. E a EBH, como é que ela entra aí? O material fala em formar o tal sujeito de direitos, né? Alguém que não só sabe seus direitos, mas respeita o do outro. O Plano Nacional de EDH guia isso. Isso. E a escola é o palco principal para isso acontecer. O professor vira um mediador. Alguém que, combate a discriminação ali no dia a dia. É aí que a conexão fica clara, né? Ah, sim. Como é que você promove respeito à diversidade, que é a EDH, sem garantir que essa diversidade esteja lá, participando, que é aí? Faz todo sentido. E o material também traz outra lei importante, a 11.645, que fala do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso pareceu um ponto-chave no relatório, essa ideia de decolonialidade. Sim. A fonte argumenta que não basta só incluir, tem que questionar o que se ensina, entende? Desafiar aquela visão muito eurocêntrica, valorizar saberes que foram silenciados por muito tempo. Como o exemplo dos indígenas querendo indianizar as escolas deles. Exato, trazendo as epistemologias deles para dentro. É muito forte isso. Então essa luta contra o racismo estrutural, que a Lei 11.645 aborda, e a luta contra o capacitismo, que a EI combate, são, na visão do relatório, lutas irmãs, digamos assim. Precisamente. As duas buscam dignidade, igualdade. A EDH dá a base ética para a gente entender por que lutar contra o preconceito e a EI oferece as estratégias para incluir quem é alvo disso, né? Seja por raça, etnia, deficiência. São faces da mesma moeda, da busca por direitos humanos. Perfeito. E na prática, como é que isso aparece nas escolas? Segundo o material, ele dá exemplos. Dá sim. Fala de práticas como mediação de conflitos, comunicação não violenta e projetos específicos. O relatório até menciona Outras Histórias, que usa literatura com protagonismo negro e indígena. São ações que tentam juntar EDH e EI na rotina. Legal. Mas aí vem os desafios. O relatório soa meio pessimista sobre a implementação. Imagino que formação de professor seja um problema. É um dos grandes gargalos, sim. Falta preparo tanto para lidar com a diversidade étnico-racial quanto para fazer a inclusão de verdade. Tem um dado que preocupa, citado lá: a baixa representatividade de professores negros no ensino superior, menos de 1/3 em 2018. Nossa, menos de 1/3. Isso impacta demais, né? Impacta direto quem está na sala. E além da formação e da infraestrutura que a gente sabe que ainda falta, você falou das barreiras atitudinais como as mais difíceis. O material dá alguma pista de como superar isso? Parece algo tão subjetivo. É o X da questão, né? O relatório aponta para a gestão democrática como um caminho. O famoso Projeto Político Pedagógico, PPP. Ah, o PPP. Ele não pode ser só um documento para cumprir tabela, sabe? Tem que ser vivo, construído com todo mundo. Gestão, professor, família, aluno, comunidade. Um PPP que reflita a realidade da escola, os desafios locais, incluindo essas questões de atitude. Essa ideia do PPP como instrumento instituinte que realmente muda a realidade é bem interessante. E flexibilizar o currículo. Também é chave. Fazer planos de ensino individualizados, os PEIs, para quem precisa, usar modelos como as comunidades de aprendizagem, onde a responsabilidade pela educação é mais compartilhada. Tudo isso ajuda. E a tecnologia pode ajudar nisso? Pode sim, tanto na comunicação com as famílias, para trazer elas para perto, quanto na gestão, para coletar dados para o PPP, e no acompanhamento pedagógico mesmo. E a relação com movimentos sociais, ONGs, o relatório vê isso bem. Vê como um apoio importante, cita até o MST na educação do campo, mas, olha, com uma ressalva bem clara, essas parcerias não podem tirar a responsabilidade do Estado. Certo, o dever é do poder público. Exato, direito à educação inclusiva e com base em direitos humanos é dever do Estado.
Ok, então para a gente amarrar. Este Deep Dive sugere que pensar em ADH e EI como coisas separadas, no Brasil, é meio que perder o ponto principal, né? Elas dependem uma da outra. Temos as leis, mas o desafio é fazer acontecer no chão da escola, mudar a prática e, talvez o mais difícil, mudar a mentalidade. Exatamente. Um PPP que funcione de verdade, formação de professor que prepare de verdade e investimento, mas, no fundo, é uma mudança de cultura. E isso deixa a gente com uma reflexão final que o material provoca, talvez a mais complexa. Qual seria? Se as atitudes são mesmo a barreira mais profunda, como é que a comunidade escolar pode, assim, ativamente, no dia a dia, cultivar a empatia e o respeito que vão além de qualquer política escrita? Como derrubar esses muros invisíveis da exclusão na prática mesmo?